ainda não está inscrito no canal, está chegando agora, não tem comercial durante todo o vídeo, porque aqui a coisa não é para vender coisas do YouTube aleatoriamente, é para passar uma informação o mais séria possível dentro da área de eletrônica. Enfim, essa é a primeira observação para quem não é do canal. Se você gostar do vídeo, no final, você, por favor, dá o like e coloca seus comentários. E se não gostar, eu gostaria também que colocasse o comentário dizendo que não, porque não gostou, para eu tentar ver o que eu posso melhorar na exposição. Tá? Essa é a informação que eu sempre gosto de passar no início do meu vídeo. Também não tem vinheta e tal, só tem aquela cortininha aberta ali, que eu vou tentar tirar, porque eu também acho um pouco chato. Mas vamos lá, então. O vídeo hoje vai falar o primeiro voltímetro, a gente nunca esquece, que eu fiz uma brincadeirinha com um comercial de TV, lá de 79, que era um comercial da Valizer. Ele complementa um artigo que eu publiquei na revista Antena do mês de fevereiro. E esse artigo está disponível lá no meu site. Depois eu deixo o link aqui do site nos comentários do vídeo e deixo outras informações para quem por acaso ainda não conhece o site. Lá tem mais detalhes. Aqui eu vou fazer uma parte, vou dar uma parte prática, experimental, enfim, sobre o tema. Na verdade, isso aqui não é exatamente um voltímetro, como eu digo no texto. Isso é um indicador de tensão. Essa imagem que eu estou colocando aí, ela não é a minha montagem. Essa montagem eu tirei da internet. Eu vou deixar o link também no comentário do vídeo, mas é um artigo em inglês, de, sei lá quando, uma revista de rádio amador. Vou ter apenas como uma ilustração. Vamos tentar então ver o que acontece. Ele é construído, né, em cima, essa cortina aqui, eu não sei porque está aparecendo, não sei onde é que eu botei isso. Bom, desculpe, mas depois tento resolver isso. Acho que não chega a incomodar muito. Ele é baseado numa lâmpada neon, que é esse tipo de lâmpadazinha aqui, que já foi sucesso no passado, nos indicadores de aparelhos ligados, etc. A vantagem dela é que o consumo dela é ínfimo e a durabilidade dela é muito maior do que uma lâmpada incandescente convencional. Ela tem até uma cor bonita, alaranjada. Pode ter outras cores, pode ter azul, pode ter verde. A neon é cor alaranjada. Se for outro gás inerte, argônio, enfim, aí muda a cor. O mais comum no mercado é essa. Isso aqui você ainda encontra para comprar na loja eletrônica, baratinho, no máximo R$2. A mais conhecida é a NE2, que é essa que eu estou usando aqui. Ela também é usada nessas chavinhas que o pessoal usa aí para ver fase, neutro, né? E os eletricistas, mais ou menos, ou até o amador mesmo, é útil, é interessante, eu acho que vale a pena. Você coloca lá no ponto e coloca o dedo aqui em cima, nessa parte metálica, e se a lâmpada acender, ali é a fase. Se não acender, ali é o neutro. Se for um bifásico, vai acender nos dois pontos. Aí não vai chegar a conclusão nenhuma. Vamos, antes de mostrar a ideia que eu explico lá no texto, que foi o meu primeiro voltímetro, quando eu comecei a estudar eletrônica, ainda no curso monitor, 1900 e quase 60, isso aí, nem lembro mais a data, mas eu botei lá no texto. A ideia é que essa lâmpada ela dispara com uma determinada tensão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na curva. Essa aqui é uma curva genérica da lâmpada. E aqui nesse recorte amarelo, eu peguei um pedaço do datasheet da NE2. Tá? Eu acho que isso aqui
essa corrente aqui me parece que não está correta. Esse datasheet aqui é um datasheet copiado aí de um site qualquer. Isso aqui eu acho que não está correto, essa corrente aqui. Porque aqui está falando miliampere e aqui está falando 0,3 ampere. Então deve ser 0,3 miliampere. Aí fica mais coerente. Eu acho que houve um erro de digitação aqui. Enfim. O celular tocou ali, deixa para lá, eu esqueci de desligar. Bom, a ideia geral primeiro, vamos entender como é que a lâmpada funciona. O circuito aqui ao lado, nesse box quase cor-de-rosa, tem a lâmpada, que é essa que eu mostrei aqui. Um resistor que recebe o nome de ballast, um resistor para controlar a corrente na lâmpada. Aqui tem uma fonte DC regulável, de 0 a 150 volts, para a gente fazer o experimento, que depois nós vamos ver o experimento ao vivo. Em paralelo com a lâmpada tem um voltímetro, que aqui está indicando um voltímetro analógico, mas eu vou usar o digital. E insere entre a lâmpada, o terminal da lâmpada, né, que está ligado ao voltímetro, e o negativo da fonte, tem um miliamperímetro para a gente ver a corrente. Vamos entender esse gráfico de corrente na lâmpada, no eixo horizontal, e tensão na lâmpada no eixo vertical. No artigo eu chamo a atenção e vou enfatizar de novo aqui, que essa tensão que aparece aqui no eixo vertical, né, que vai de 0 a 120 volts aproximadamente, não é a tensão da fonte, é a tensão que vai aparecer em cima dos terminais da lâmpada. Ué, mas a fonte não está ligada na lâmpada, a tensão não seria a mesma? Não, essa lâmpada tem umas características interessantes e é por isso que ela é usada. Você encontra hoje, inclusive, para comprar aí no mercado, no Mercado Livre, nos mercados eBay da vida e AliExpress, umas chavinhas, uns negocinhos que funciona como indicador de tensão, com várias lâmpadazinhas que, de acordo com a tensão, uma determinada acende. Não é preciso, mas é o que eu tive na época, porque um multímetro analógico, na época a gente chamava de VOM, né? O pessoal mais antigo deve saber esse nome, eu vou escrever aqui embaixo, vou tentar pelo menos. VOM. Por que VOM? Volt, ohms, miliampere. Tá? Então, o nome que era dado era VOM, multímetro analógico, aquele de ponteirinho. Era muito caro. E quem estava iniciando o curso lá do monitor, eles davam a sugestão numa das aulas, que eu já não sei mais qual é, tentei resgatar nos meus papiros antigos, mas não encontrei, isso eu estou fazendo meio que na lembrança, uma sugestão para montar aí, me parece que vinha até um kit, porque o curso incluía materiais que você ia recebendo ao longo do curso para montar uma coisa, montar um rádio e tal, até uma maletinha com um VOM, que infelizmente eu caí na bobagem de vendê-lo quando eu estava já no curso técnico presencial com um colega, porque ele não estava me servindo mais, porque eu tinha comprado um VOM de verdade, que foi o Samba 320X, que foi o meu primeiro multímetro verdadeiro, que eu vou falar dele no próximo artigo da revista Antena, dando uma dica a respeito da famigerada bateria de 22,5 volts, que custa mais caro que o multímetro hoje em dia. Eu já fiz vários artigos sobre isso, e a cada um eu vou dando uma implementada. E nesse próximo que eu vou fazer, eu pretendo fazer uma coisa prática, mostrar, enfim, a montagem
num instrumento, não precisa ser o samba, todo instrumento que usa bateria de 22,5 volts. Tem artigos sobre isso lá no meu site. Bom, vamos ver então como é que funciona essa curva para depois a gente ver ela na prática. Quando você liga aqui o circuito, a lâmpada não acende e de início com tensão. Você vai aumentando a tensão da fonte, deixa eu pegar aqui a caneta vermelha, você vai aumentando aqui a tensão da fonte, essa fonte aqui é variável, tá? E a lâmpada não acende. Por que não acende? Porque não tem corrente. Se não tem corrente, a tensão que você vai medir em cima da lâmpada é a mesma tensão que você está aplicando na fonte. Porque se não tem corrente no circuito, não tem queda de tensão no resistor ballast. Então, se não tem queda de tensão, a tensão entre os terminais, que eu vou chamar aqui A, B, é a mesma que entre os terminais A, C, D, que seriam os terminais da lâmpada, porque não está passando corrente, não tem queda de tensão no ballast. Aí você vai aumentando a tensão da fonte, até que chega um momento, você vai aumentando aqui a tensão, ó, 0, 20, 30, 40. Repara o seguinte, aqui embaixo a corrente está microampere. Essa escala de corrente aqui, ela não está linear. Porque se ela tivesse linear, esse gráfico aqui ia ser algumas folhas de jornal esticadas, né? Porque você está com um picoampere, quase nada. Depois 1,1 microampere. Depois 1 microampere. Depois dá um salto para 20 mA. E depois dá um salto para 80 mA. E depois dá um salto para 10 A. Então isso aqui não está em escala linear. Isso está uma escala aqui meio logarítmica. Só para indicar aqui o que está acontecendo. Segundo o datasheet dessa lâmpada, está escrito aqui o seguinte: corrente nominal, que aqui está escrito miliampere e ali escrito ampere. Eu aposto que isso aqui, e depois pela experiência nós vamos ver, que isso aqui é 0,3 miliampere. Até por coerente com isso daqui. Tensão de breakdown, vou falar dela daqui a pouco. Se a lâmpada tivesse alimentada com tensão AC, 65 volts, com tensão DC, 90 volts. Já vou falar do breakdown. Resistência, series resistance, resistência em série, que é o ballast. E aí ele está falando aqui, se a lâmpada tiver em 120 volts, mais ou menos 10 volts, tá? Você usa uma R de 150 kΩ. Se tiver em 220 volts, 330. Quer dizer, é claro que ele está se referindo a essa R aqui, no caso da lâmpada estar ligada em AC. E life hours, que é o tempo de duração, 25.000 horas. Um detalhe interessante que vai aparecer no experimento é que essa lâmpada, se ela estiver ligada em DC, eu vou escrever aqui com o branco, em DC, você vai ver que somente um terminal, eu vou desenhar aqui os dois terminaizinhos aqui, eu vou tentar pelo menos, né? Tá aqui a lâmpada e aqui os dois terminais. Se ela estiver em DC, somente o terminal que está negativo vai acender aqui do lado. Vamos supor que esse é negativo, vou pegar o vermelho aqui. Não veio o vermelho, veio. Esse aqui vai acender e o outro vai ficar apagado. Então, além de você descobrir que a tensão que você está verificando, melhor dizendo, medindo, não exatamente, está verificando, é uma tensão DC e sabe qual é a polaridade, porque o negativo vai estar do lado que acendeu a barrinha, o terminalzinho lá dentro da lâmpada. Se for AC, em AC, vou tentar novamente aqui a minha arte aqui para desenhar a lâmpadazinha. Os dois terminaizinhos. Se for AC, pegando o vermelho, vai acender os dois terminais indistintamente. Porque em AC você não tem polaridade definida. Uma hora um terminal é mais, outra hora é menos. Então os dois vão ficar acendendo. E vai dar a sensação de que está fixo. Porque como a rede, no caso aqui do Brasil, é 60 Hz, e na Europa, na Argentina é 50,
60 Hz, 50 Hz não faz muita diferença para a nossa visão. A persistência de visão dá a sensação de que está permanente acesa, mas não está piscando. Está piscando numa velocidade tão rápida que a nossa vista não percebe. Essa é a mágica da televisão, né? E do cinema também. São fotogramas fixos que passam numa velocidade que a vista tem a sensação de que está em movimento. Bom, então com isso aqui você determina se é AC, se é DC, polaridade e tal, tudo bem. Vamos voltar aqui para falar, então agora nessa questão aqui da tensão de breakdown, que ele fala aqui, maximum breakdown voltage AC 65, DC 90. Aqui eu estou fazendo o experimento com tensão DC, que é o experimento que eu vou fazer praticamente depois ali na bancada. O que acontece com a lâmpada? Vou pegar aqui a caneta verde para ficar... Não, vou pegar a vermelha mesmo. Você vem com a tensão da fonte, vai subindo a tensão da fonte e não aparece tensão na lâmpada, porque a corrente na lâmpada ainda não tem. Tá? Aí você vai subindo a tensão. No ponto A, aparece, entre o A e o B, A e B, aparece a lâmpada, acende, que é numa tensão dessa daqui da ordem de 90 volts. Isso não é preciso, varia de lâmpada para lâmpada, até mesmo para o mesmo código de lâmpada, porque hoje você tem, o código não quer dizer muito que a lâmpada tem aquelas características, né? Você nem sabe quem é o fabricante, a não ser que você compre lá, empresas americanas, como a Mauser, a Farnell, duas que eu me lembro, tem outras. Esse intervalo AB aqui é chamado de descarga Townsend, que é o cara que estudou esse troço, um cientista lá que estudou esse troço. O que é a descarga? É quando a lâmpada, quando o gás ioniza dentro da lâmpada, por conta da diferença de potencial, e ao o gás ionizar, ele brilha. Né? Não vou entrar em detalhes física e química disso daqui, que não vem ao caso. Aí ela acende, nesse intervalo aqui ela pula, acende. E se você continuar variando a tensão da fonte, você vai ver que a tensão em cima dos terminais da lâmpada se mantém constante nesse intervalo até chegar em C. E você vai tentando e de repente ela dá uma queda aqui. Essa região de BSE, o breakdown, é quando ela teve a avalanche, o breakdown seria a avalanche, ela dá uma queda e retorna. Desculpa, falei demais porque a garganta seca, esqueci de pegar água. Ela, aqui em D, ela dá uma queda e retorna e sobe novamente até voltar para aquele patamar. Se você continuar, vai chegar num momento, aqui nesse ponto aqui, que eu estou marcando agora, vai chegar num momento em que vai haver um arco dentro da lâmpada, vai dar uma luz forte azul, você vai destruir a lâmpada. Tá? Essas lâmpadas, que como eu disse, já foram muito usadas no passado, hoje elas estão voltando nas luminárias caras, essas luminárias bonitas, não nesse formato de, sei lá, desenhinhos lá, elas estão começando a ser usadas. E a neon é aquela lâmpada que também é usada nos letreiros luminosos antigos, que hoje são feitos com LED, porque isso daqui, para aqueles letreiros enormes que tinha nas fachadas das lojas, com cores diferentes, porque a gente chamava letreiro de neon, mas na verdade não era só neon, para cada gás dava uma cor diferente. Você tem 6 gases inertes. Um dos mais conhecidos é o neon. Esses gases davam uma cor diferente quando eles eram ionizados. Mas para aqueles letreirões precisava de um big transformador. Eu não me lembro mais a tensão, mas eu acho que era coisa da ordem de 4.000 volts ou por aí. Então é um negócio, hoje em dia, né, caro, complicado, enfim. Mas ainda é usado assim pela questão artística da coisa. Então essa é a ideia aqui do
do projeto, quer dizer, como a lâmpada funciona. O que eu vou fazer agora é dar uma pausa, antes de falar no voltímetro propriamente dito, e vou demonstrar na bancada, não vou desenhar a curva, mas eu vou demonstrar isso que eu falei aqui sobre a curva. Eu vou usar um variac para variar a tensão de uma fontezinha DC que eu fiz, e vou botar um voltímetro em cima da fonte para eu ver a tensão que a fonte está produzindo, a fonte DC, um voltímetro em cima da lâmpada e um miliamperímetro para ver a corrente. E observar que na hora que não tem corrente, na hora que a lâmpada ou acontecer a descarga tal, ela acende e aí passa a ter uma corrente. Tá? É um experimento interessante. E por que eu trouxe esse assunto para o artigo da revista Antena? Né? A revista Antena tem um público, como todo, tem vários tipos de público, mas tem um pessoal que gosta de experimentar. Eu gosto eu defendo essa eletrônica, que eu chamo eletrônica romântica, eletrônica dos anos dourados, porque nessa época você quase que cheirava o elétron, você tinha contato com a coisa. Hoje, os circuitos muito digitais, você não consegue processar o que está acontecendo ali dentro. Então a coisa fica muito no vazio. Então quem teve a sorte, como eu tive, de estudar nessa época, adquiriu um aprendizado muito forte. Primeiro porque você não tinha a facilidade, vai ali na esquina, até no camelô, e compra um voltímetrozinho digital, mesmo que seja meio meia boca, né? Xing-ling, como o pessoal fala por aí, e eu falo também, mesmo que seja ele meia boca, que custe R$30, não tem, mas quebra teu galho. Não tinha essa facilidade. Então, a gente tinha que ser criativo, a gente tinha que inventar os instrumentos, tinha que fazer, porque só quem tinha alguma capacidade financeira boazinha podia comprar instrumentos. Então, isso fazia com que o cara ficasse o maior conhecimento, tinha que entender a teoria, tinha que entender o conceito, entendeu? Ele tinha que fazer rebobina, ele tinha que fazer até resistor às vezes. Eu li uma vez uma matéria, né, sobre a pobreza que era a Rússia lá pelos anos 50, um pouco depois da guerra, que os caras faziam capacitor, lâmina, enrolava, o papel. Quer dizer, ele tinha que ter todo um conhecimento teórico para fazer aquela coisa. Isso dá um conhecimento que fica para sempre. E aí eu trouxe esse artigo para a revista Antena e estou complementando agora com o vídeo que eu estou colocando no canal. E agora eu vou, como eu disse, eu vou dar uma parada. Ele vai medir a tensão da fonte variável, que eu já vou mostrar como é que ela vai funcionar. Esse segundo aqui vai medir a corrente no circuito, na lâmpada. E esse terceiro aqui vai medir a tensão sobre a lâmpada. E a lâmpada está penduradinha aqui do lado do multímetro, para você perceber quando ela vai acender. Então, vamos ficar de olho em tudo, mas basicamente na corrente, que no início praticamente não tem, porque esse instrumento ele começa a medir a partir de 2 mA e a corrente é microampere. E da tensão na lâmpada. Quando a tensão na lâmpada passar de 90 volts aproximadamente, é que ela vai acender. Agora, como é que eu vou fazer essa variação? Vou dar uma virada aqui Aqui, eu estou usando um variac para variar a tensão dessa fontezinha que eu coloquei aqui, que na verdade é um pedaço de uma fonte, de uma fonte de computador que eu cortei a parte
ali da entrada, retificação, filtro, etc., para fazer uma fonte que vai até 300 volts. Eu não preciso de 300 volts nesse caso, mas aí eu fico com ela para o futuro. E como ela não tem variação de tensão DC, eu vou variar a entrada AC através do variac para fazer com que a fonte com a tensão DC varie. Então vamos lá, vou começar aqui, vou me ajeitar aqui, vamos ver se eu não derrubo nada, porque o negócio aqui está meio precário. Vou lá, olho aqui na fonte, vai começar a subir a tensão da fonte. Viu lá que a tensão da fonte já está em 12 volts? E está praticamente a mesma tensão, 13.9, 13.7 na lâmpada e 0 de corrente. E a lâmpada está apagada. Por que a tensão na fonte está igual a tensão na lâmpada? Porque não tem corrente. Então não tem queda de tensão no resistor ballast. Estou aumentando a tensão na fonte. A tensão na lâmpada continua praticamente igual. Tem uma diferençazinha aqui na casa decimal, porque os instrumentos não são iguais. Corrente 0.001, quer dizer, microampere aí que a gente não consegue identificar. Estou aumentando. 23.2, 23 lá. Estou aumentando. Estou aumentando. Estou aumentando a tensão na fonte. A corrente ali variou um pouquinho na casa decimal, mas nada significativo. Estou aumentando a tensão na fonte. 34, 34. 39, 43, tá vendo? A tensão na lâmpada fica igual a tensão na fonte, praticamente igual. Como começa a ter uma correntezinha aqui, ó, 0.03, a tensão aqui já dá uma quedinha na casa decimal, porque começou a ter uma pequena queda de corrente de tensão no ballast. Estou aumentando, 44, 46. A corrente aqui deu uma aumentadinha, 0.004. Era ideal se tivesse um instrumento para microampere, mas ele ia ter que ficar mudando a escala, ia ser mais complicado para fazer o experimento aqui. Como já teve uma correntezinha aqui um pouquinho maior, você já nota que aqui na fonte está 49.2 e sob a lâmpada está 48.6, mas a lâmpada ainda não acendeu, a lâmpada que está aqui ainda está apagada. Vamos lá, 54.8 na fonte, 54.1, a corrente aqui aumentou um pouquinho. 58.6.9, estamos chegando perto, 62, a corrente aqui está aumentando muito devagarinho, e a tensão na lâmpada praticamente igual à tensão na fonte, mas já começa a ficar um pouquinho menor, por quê? Porque você já tem corrente no circuito, e tem corrente, tem queda de tensão no resistor. Agora vamos lá, 70. Fica de olho, porque de repente a lâmpada vai acender lá por volta dos 90 volts e a tensão vai cair na lâmpada, tá? Talvez não seja muito importante ficar de olho na tensão da fonte agora, é ficar de olho na corrente e ficar de olho na tensão na lâmpada e na própria lâmpada acendendo. Vamos lá, porque essa corrente aqui vai dar um salto de repente de 0.06 para 1.2, 1,2 por aí. Vamos lá, me enrolei aqui, mas acho que deu para entender. Tá, 73, 72, correntezinha aumentando ali. Fica de olho aqui agora. A mágica vai acontecer daqui a pouco. 77, 78, 80, tá quase chegando, hein? 82, a corrente aumentando aqui, ó. 85, quase. De repente vai dar um salto, a lâmpada vai acender e a tensão na lâmpada vai cair. Bingo! Tensão na lâmpada acendeu, 75.5.7, né, de tensão sobre a lâmpada. Você viu que ela chegou a 94, se você olhar aqui na fonte, passou de 94, de repente a lâmpada acendeu quando chegou em 90 volts, que é a tensão de disparo, é o breakdown. Aí ela acendeu, passou corrente, que está aqui agora, a corrente está 0.122, 121 por aí, ou seja, 0,21 miliampere. E antes estava 0.0006, 005, enfim. Essa é a questão. Agora,
Se eu continuar aumentando a tensão na lâmpada, e não sei se vai dar para ver muito bem aí, eu não posso mexer muito nas coisas aqui, mas o terminal que está aceso aqui, se você tiver como fazer alguma coisa desse tipo, não precisa ser tão sofisticado, só o terminal que está ligado no fiozinho preto, que é o negativo, é que está aceso da lâmpada, o outro não está aceso. Fica um pouquinho difícil aqui, mas acredita em mim. Depois eu vou dar uma dica de como é que você pode fazer esse experimento sem grandes complicações. Vai ter que ter fonte e tal, variação. Vamos lá. Eu vou continuar aumentando a tensão aqui. A tensão na lâmpada praticamente não varia. A corrente aumentou um pouco. A tensão na fonte está variando. A corrente está aumentando. A corrente está aumentando. E eu não vou exagerar aqui, ó, a tensão na lâmpada está aumentando. Eu não vou exagerar, porque senão vai chegar naquele ponto. Agora praticamente, ó, quase, mas a corrente está aumentando muito. Tensão pouco, você viu? A corrente está aumentando, a tensão de entrada está aumentando, mas a tensão sobre a lâmpada está se mantendo mais ou menos estável, ali em torno de 78, 79. Olha aí. A corrente aumenta e a tensão aumenta quase nada. Você tem uma queda de tensão, mas não influencia na lâmpada. Quer dizer, ela funciona como estabilizador de tensão. Percebeu? Eu não me lembro qual é o valor que essa lâmpada suporta. Eu acho que é 150 volts, se não me engano. Eu vou tentar exagerar aqui, ó. Estou lá. Mas pode acontecer é ficar azulzinho aqui e a lâmpada ir para o brejo. Está percebendo que a tensão na lâmpada está mais ou menos estável, que funciona como uma espécie de um regulador de tensão, o famoso Zener de hoje em dia, e na época era feito com uma válvula para fazer isso, mas para algumas situações de baixa corrente, podia ser usado uma lâmpada neon como um estabilizador de tensão. Essa é uma das aplicações da neon. No e-book que eu coloco lá nos e-books grátis no meu site, tem vários experimentos interessantes para quem gosta de brincar, né? Que gosta de, como eu digo, sentir o cheiro do elétron. Eletrônica dos anos dourados. Tá vendo? A tensão lá na lâmpada está praticamente estável. 82, ela não está... E a tensão na fonte aqui, eu já estou com 168 volts na fonte, e a tensão em cima da lâmpada se mantém praticamente estável. A corrente está aumentando, mas a tensão na lâmpada não está aumentando. Eu vou dar uma parada por aqui. Podia chegar até 150. Essa fonte eu acho que vai até 300. Olha lá. Tensão na lâmpada praticamente estável. O brilho na lâmpada está aumentando. Por que está aumentando? Porque a corrente na lâmpada, se você olhar aqui, ela já está em ponto 694. Mas a tensão na lâmpada, estável. Olha lá. A corrente aumenta e a tensão na lâmpada quase não varia. Funciona como uma espécie do Zener, né? Você aumenta a tensão da fonte. É o Zener antigo. Tensão na fonte 199. Vamos lá. Já cheguei a 215 na fonte. A variaçãozinha mais 84,9. Nada surpreendente. A corrente está chegando a quase 1 mA. Daqui a pouco vai dar um salto ali. Tensão na fonte da lâmpada aumentou um pouquinho, mas não aumentou tão significativo. Se você olhar a fonte, está com 228, e a tensão na lâmpada está com 85,4. Percebeu? Cheguei agora em 1 mA aqui. E aqui continua 85,8, quer dizer, a variação muito pequena. E a fonte está com 237 volts. Essa é a ideia para construir o nosso voltímetro. Deu timeout ali no multímetro, ele apagou. Eu vou desligar aqui, inclusive, porque vai ficar gastando a minha bateria aqui. Vou apagar aqui. Apaguei. Essa é a ideia para construir o tal voltímetro que eu vou mostrar aqui depois para vocês, aqui a gambiarrazinha que eu fiz. Tá aqui, ó. A câmera tá aqui. Botei aqui um potenciômetro, fiz um painelzinho, botei aqui um... E aqui foi só para facilitar a minha vida, eu botei um bornezinho, mas nem precisava, só para facilitar a minha vida aqui. Eu vou tentar mostrar esse experimento, tá?
Então, como é que funcionava o tal voltímetro? Quando eu variasse isso aqui estava marcado com uma escala, né? Quando a lâmpada acendesse aqui, eu sabia que a tensão tinha chegado aproximadamente naquele valor. Mas como é que eu vou calibrar a escala se eu não ia, né? Isso lá no meu tempo do Instituto Monitor. Como é que eu ia calibrar a escala se eu não tinha um multímetro de referência? Não, a escala vinha calibrada, né? Eles tinham lá os instrumentos lá no laboratório lá e eles calibravam a escala, já mandavam a escala calibrada com a lâmpada, enfim, o potenciômetro para você montar o kit. Porque aí era só brincar de Lego, como eu chamo, né? Espetar as pecinhas lá, ligar e tudo ia funcionar. Você pode fazer um negócio desse hoje? Pode. Quem gosta de experimentos e tal, pode, né? Por isso é que eu chamo aquele meu livro de eletrônica para estudantes, robistas e inventores, né? Você pode fazer. Utilidade prática? Quase nenhuma, mas a utilidade de aprendizagem de conhecimento é muito grande. Essa é a ideia do experimento. Vamos lá, passar aqui, eu vou dar uma pausa. Vou dar continuidade à gravação. Fiz uma interrupção ali, pode ter uns cortezinhos. Eu estou trabalhando sozinho, né? Eu não tenho ninguém para me ajudar aqui, então é meio complexo, meio complicado. E aí, essa eu acho a ideia fundamental para mostrar como é que a lâmpada neon funciona. Agora, no outro slide, essa maldita cortina aí que eu não sei como é que eu tiro ela, depois eu vou ver, tem alguma coisa que eu setei aí. Tá aqui o esquema que eu apresento. Da revista, do meu primeiro voltímetro. Esse aqui, não esse aqui, né? Esse aqui é a montagem atual. O que eu tenho aqui? Eu não vou fazer esse experimento, porque vai me dar uma trabalheira aqui, vai me atrasar mais, mas eu acho que com aquilo ali já entendeu. Lá já é isso daqui. Só que no lugar de eu variar a fonte, eu vou variar a corrente da lâmpada através do potenciômetro. Então eu tenho aqui, ó, um potenciômetro que eu usei 220K linear. Importante, o potenciômetro tem que ser linear. Se for logaritmo vai dar saltos e não vai resolver nada. Aqui tem um resistor no meio do caminho, que eu usei 47K. Isso pode variar de uma situação para outra por causa da lâmpada, que elas não são exatamente todas iguais. Por que eu botei esse resistor de 47K? Porque quando o cursor do potenciômetro chegar aqui em cima, se não tiver um resistor no meio do caminho, que faz o papel daquele resistor ballast, você vai jogar a tensão toda em cima da lâmpada direto. Então esse resistor aqui é para dar uma segurada quando você zerar o potenciômetro. O outro lado do potenciômetro está em aberto aqui. Tá? Não poderia ligar ele ao centro? Poderia, tanto faz, mas não é indiferente. A lâmpada neon. Esse resistor de 68K é para você fazer uma queda de tensão aqui para facilitar a estabilização da leitura. Também é um valor que eu usei 68K, mas isso pode variar de uma experiência para outra. Experimentação é isso, gente. Faz, não dá certo, faz de novo. Veja os caras aí agora batalhando com a questão do coronavírus. Os caras, é isso que é a experimentação. Mas essa que é a beleza da coisa. Não é, pum, funcionou não. Porque cada não funcionamento é um aprendizado que você adquire. Você tem que botar a cabeça para funcionar, para ver, pô, como é que eu vou resolver a encrenca que está aqui dando agora? E aí, você junta um pedacinho da sua teoria com outro pedacinho, e, vou fazer esse experimento agora. É essa a beleza da coisa. Né? Aqui embaixo está a fonte que você quer medir, positivo, e o negativo do lado de cá. Posso inverter essa polaridade? Pode. O que vai acontecer se eu inverter a polaridade? O terminalzinho da lâmpada que vai acender, vai inverter. Porque o terminal que fica aceso, no caso de uma tensão DC, essa tensão aqui é DC. Eu vou ver se eu escrevo aqui com o mouse. Eita caramba. É DC, tá? Porque eu não estou com a mesa digitalizadora aqui e agora vai ficar complicado. Essa tensão é DC. Quando a tensão é DC, o terminal que acende é o terminal negativo. Se você colocar uma tensão AC,
os dois terminais vão acender. Por quê? Porque a tensão AC não tem um terminal positivo e negativo fixo, eles ficam variando, né, com a frequência da rede. Então, essa é a ideia que eu quis passar naquele artigo, e no próximo mês eu já estou pensando no primeiro VOM, a gente não esquece, voltímetro, ohmímetro, miliamperímetro, que foi o meu primeiro, que ainda está aqui comigo, que é o Samba 320X. Quero falar algumas coisas dele, que eu falo no meu curso Aprenda Eletrônica com Paulo Britt. Quero falar algumas coisas dele, quero mostrar uma coisa que eu também já mostrei várias vezes em artigos do site, como é que você resolve o problema da famigerada bateria de 22,5 volts. Várias soluções já aconteceram e hoje você tem uns circuitozinhos que já está vendendo aí no Mercado Livre relativamente baratos, né, para você, a partir de uma fonte de 5 volts, o que eu faço? Eu deixei de usar pilha, bateria, eu uso uma fonte de 5 volts dessas que você tem perdido em casa, de carregador de celular, que dá uns 5 volts, a corrente é mais suficiente para aquilo ali, eu uso para alimentar o conversor up-down, o conversor up, né? Ele converte de 5 para 22,5. Eu vou falar isso nesse artigo que vai vir em fevereiro. E tem muita coisa já no meu blog, eu vou fazer uma espécie de síntese. Essa é a ideia que eu quis passar. Para finalizar o vídeo, eu vou aqui colocar algumas observações. Bom, eu tinha pedido lá no início para você só dar o like se você tivesse chegado ao final e tivesse gostado. Eu não quero likes, entendeu? Eu não quero colecionar likes. Eu quero colecionar seguidores que me seguem, tá? Para o bem ou para o mal, que seguem porque eles acham que o assunto está sendo interessante, está sendo útil para eles. É esse que eu quero. Eu não sou youtuber para ganhar dinheiro sem propósito definido. Então agora você deixa o seu like, comenta, e se não gostou, mais ainda, comenta, diz por que não gostou. Você tem o direito de não gostar, né? Só não vale xingar a mãe, como eu falo. Olha, não foi útil, isso aí não serve para nada, isso é besteira. Tá bom, eu vou me defender, vou aceitar, enfim. Outro recado, se você já conhece o meu site, se não conhece, vai lá, paulobritt.com.br. Agora, se você quiser ajudar a manter o site no ar, o canal funcionando, porque essas coisas aqui eu acabo gastando dinheiro para poder montar, e para manter o site no ar, eu tenho uma despesa, porque hoje você tem uma série de coisas. Esse negócio de site grátis lá que anuncia lá, que tudo é mentira. Site grátis, você começa grátis, quando você começa a ter meia dúzia de pessoas acessando, começa, não, agora você tem que pagar aqui, é por aí. Então, você pode fazer uma doação espontânea, tem um valor mensal de R$8, você pode usar outros valores, e eu vou deixar os links para doação na descrição do vídeo abaixo, né? E também o meu e-mail de contato. Não estou conseguindo fazer, enfim, entra em contato lá, que aí a gente, pelo e-mail, a gente conversa melhor. Não é interessante ficar colocando isso como comentário no vídeo, porque não tem nada a ver. Eu vou fazer uma resposta muito pessoal, não precisa. No vídeo é uma coisa que seja um comentário mais abrangente, que seja útil para as outras pessoas que vão ler. Eu sempre respondo os comentários, gente. Eu não sou daqueles caras que botam o vídeo no ar para você dar clique e ele nunca te responde. Ele bota comentário, você vai lá, não tem comentário nenhum. Eu respondo, em 24 horas eu respondo o comentário. Essa é a dinâmica que tem que haver, a honestidade de quem está fazendo o trabalho e quem está assistindo o trabalho. Se eu botei lá que é para fazer comentário, eu tenho que responder o comentário, seja ele qual for, positivo ou negativo, não importa. Tá? Se for negativo, eu vou dizer, olha, é a sua opinião, não é a minha, mas respeito, é democrático. Volto a dizer, xingar a mãe não vale. Eu não admito dentro dos comentários palavrão, xingar, falar de política, falar de futebol, nada disso, falar de religião. Não, é eletrônica, não é Big Brother. Tá?
Bom, falei pra caramba, agradeço mais uma vez você ter chegado aqui no final junto comigo, e se não é inscrito e gostou, agora é a hora de se inscrever para ser notificado dos próximos, né, vídeos que eu colocar aqui no YouTube. Muito obrigado.